Olá para você, que a paz do Senhor Jesus possa te encontrar bem. Eu sou o Pastor Bira e nós estamos em mais uma edição do Pode Conectar, o podcast dos jovens conectados da Assembleia de Deus de Campinas. Que alegria! Hoje nós temos convidados muito especiais, mas antes de mencionar, de apresentá-los aqui, eu quero te pedir, vai aí no YouTube, segue o canal dos Jovens Conectados aí, ativa o sininho, compartilha com o máximo de gente que você puder e eu tenho certeza que o assunto que iremos abordar hoje aqui será de grande importância na sua vida e na vida das pessoas que você ama, tá bom? E está comigo aqui Altilierne, meu companheiro de bancada. Que prazer, Alt, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Bira, paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Conectar. Fique ligado aí que a gente tem bastante coisa para aprender hoje. Muito bem, 31 de outubro comemora-se 506 anos da Reforma Protestante. É isso mesmo. E nós somos originários dessa reforma. E nós trouxemos duas grandes personalidades. Primeiro, eu quero apresentar o pastor Enoque Vieira. Pastor Enoque Vieira é o segundo vice-presidente do Campo de Campinas há muitos anos. É um homem de grande conhecimento teológico, um grande conhecimento da vida, é um professor, é um grande orientador. Ele, de fato, é um mestre. E eu gostaria de cumprimentar o senhor, pastor Enoque, recebendo e dando graças a Deus pela vida do senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor, Bira, Pai do Senhor, os demais companheiros aqui da bancada, nesse Pode Conectar, né? É uma alegria estar com vocês aqui, que bom. Especialmente para falarmos e debatermos ou falarmos algumas questões sobre esse assunto que é nosso, né? Porque nós somos evangélicos protestantes, que nossas raízes vêm de lá, né? Está aqui o pastor John, o Altieri e todos vocês aqui, que bom, estamos juntos aqui nessa manhã. Muito bem, e acompanhando o pastor Enoque aqui nessa bancada tão especial, ele, o pastor Johnny Cândido Júnior, homem de Deus, pastor, teólogo, um grande professor, um mestre também na palavra de Deus. A paz do Senhor, pastor Johnny, que prazer. Paz do Senhor, pastor Bira, Altilierne, pastor Enoque Vieira, é um prazer estar aqui no Pode Conectar, honra para mim, viu, pastor Bira? Prazer estar aqui. Maravilha. E eu tenho convicção no meu coração de que você que está assistindo vai poder se alimentar muito de tudo, absolutamente tudo que nós vamos tratar aqui. Estamos iniciando hoje um quadro com o pastor Enoque Vieira, né? Pode ser talvez o Enoque Responde? né, Alti? Esse nome pegou bem. Pegou bem, né? Pastor Enoque Fala Responde. Que eu te escuto, Enoque Vieira. Enoque Responde. E nós temos a honra, o prazer de oferecer essa possibilidade para o pastor Enoque. Ele de pronto aceitou. E nós vamos tratar de diversos assuntos teológicos, fora da teologia também, assuntos práticos, assuntos do cotidiano cristão, assuntos do dia a dia, no que tange ao todo da igreja. E eu tenho convicção no meu coração de que será de grande relevância esse projeto. E eu começo perguntando aqui primeiro para o pastor Enoque, quem foi o principal reformador da igreja? Isso muitas pessoas já sabem de cor e salteado, né? Mas tem muitas pessoas que talvez ainda não têm essa noção. Quem foi o principal reformador da igreja, da igreja protestante, e quais foram as suas principais contribuições, pastor Enoque? Bom, historicamente falando, o principal reformador, tomando a reforma de 1517, com um movimento de caráter primeiramente espiritual, religioso, social, político e até econômico-financeiro, o principal reformador, como é conhecido de todos, foi Martim Lutero, né? O alemão lá da Saxônia, que como bispo agostiniano, se não me falha a memória, contrariado e de certa forma buscando reformar a sua vida espiritual, pessoalmente falando, mas também de buscar mudanças naquela compreensão de igreja, de cristianismo, de fé vigente então.
E ele é o grande reformador porque deu o pontapé inicial, certamente em função das 95 teses que ele afixou lá na porta da abadia de Wittenberg, né? E ele é de fato o principal reformador, ou o homem que deu início a todo esse movimento que começou um pouco antes dele com os pré-reformadores e prosseguiu após ele, mas sempre a partir daquelas 95 teses e do que ele levantou enquanto questionamento ao estabelecimento religioso de então. Eu acho que a sua principal contribuição para o cristianismo foi o fato de desengessar o cristianismo como fé, como movimento, especialmente o movimento do espírito, daquela questão monolítica, fechada, que ao longo da Idade Média até o início da Era Moderna, tinha caído, né? Um cristianismo fechado e muito monoliticamente dominado pela cúria papal, que as pessoas não podiam pensar para fora, para além da caixa, dos cânones então impostos pelo romanismo, e Lutero, a grande contribuição foi essa, além também de ter possibilitado que a partir da Europa, com esse movimento que é também libertacionista, não só do ponto de vista espiritual, né, pastor John, mas também do ponto de vista político-social. As pessoas passaram a questionar, inclusive, o modelo dos cantões, feudais, e isso trouxe uma efervescência na sociedade europeia para uma liberdade também na área político-social, que foi, a meu juízo, extremamente benéfica para o mundo ocidental, pelo menos o mundo ocidental como um todo. Naquele momento existia muita corrupção, né, pastor? A igreja começou a cobrar indulgências, cobrar percentuais, valores dos fiéis. Exato, e é um fato de que isso foi uma das causas que levou Lutero a buscar essa reforma, como eu disse, primeiramente internamente, e a gente sabe das consequências, dos desdobramentos que o movimento reformador iniciado por ele e outros a posteriori trouxe de fato. Mas efetivamente, vamos dizer assim, o aspecto espiritual religioso foi esse, o fato de ter essa religião muito monolítica, centrada na cúria romana, entendeu, de privatizar a fé e vendê-la fatiada pelas indulgências e as penitências, um misticismo muito imbecilizante que estava em voga na época, e isso foi também uma das razões porque a reforma aconteceu, porque a fé, tal qual evidenciada, proposta, elaborada, delineada no Novo Testamento, no Evangelho, eu vou usar assim bem no singular, no Evangelho de Jesus Cristo, é um chamamento à liberdade, à capacidade de que cada homem, em vindo a Cristo, chegando ao Evangelho, tenha a liberdade, a capacidade de pensar por si só, evidentemente, a partir do crivo da verdade do Evangelho e a iluminação do Espírito Santo, sem nenhum encabrestamento, sem nenhum monopólio de alguém que se diz especialmente detentor da verdade de Deus, né? Que a verdade, assim como o Evangelho a coloca, ela não é minha, não é de ninguém e não pode ser de uma instituição, né? E todos aqueles que imaginam e até afirmam ser detentores da verdade acabam se tornando os piores ditadores, né? E praticando as piores atrocidades e se torna um tirano. É verdade. A verdade está aí para ser conhecida e nós estamos a cada tempo
conhecendo-a mais, mas ela não é propriedade particular de ninguém, de nenhuma instituição. E era o que a instituição romana imaginava, né? Interessante, né, pastor Enoque, pastor Johnny, que uma das viradas de chave assim, para Lutero foi aquele versículo lá em Romanos, capítulo 1, 17. que fala, né, sobre o justo viver pela fé. Então ali foi o que começou a queimar no coração dele essa iniciativa para escrever as teses, né? Tem uma das teses que ele bate incisivamente, que se o líder da igreja teria a condição de tirar uma alma do inferno, então por que ele não faria isso somente pelo fato de tirá-la do inferno sem cobrar por isso? Uau. Então, essa Por pura generosidade, assim, né? Exato. Eu acho interessante o pastor Enoque colocando todo esse pano de fundo aqui sobre tirania, né? Os luteranos costumam dizer isso até hoje, né? Em defesa do que aconteceu, né? Que não foi Lutero que dividiu a igreja, foi a tirania papal. Porque muitas vezes a gente pensa nisso, né? A gente vê o Lutero como a causa de uma grande divisão, mas o problema é problema antigo. Salvo engano, era o Papa Leão X na época dele, né? E ele estava ciente, e tudo isso estava muito ciente. Esse movimento sorrateiro crescendo na Igreja Católica, essa necessidade muito gritante de uma reforma já vinha, os pré-reformadores. E mesmo assim não foi ouvido, né? Não foi ouvido. A tirania papal silenciou todos esses movimentos e esses filmes que sempre gostam de retratar Lutero, né? Eles costumam mostrar as viagens dele para esses centros religiosos e como que ele estava assim, entristecido, o coração dele pesava com isso. Então é muito mais isso que aconteceu. A tirania papal dividiu a igreja. É isso aí. É uma pontuação. Bom, além de Lutero, quem eram os contemporâneos de Lutero que, mesmo sem conhecer sobre Lutero, começou ali na Europa esses movimentos de reforma? Olha, os contemporâneos, né, de Lutero, além de Lutero que a gente vai ter na Reforma Protestante, Lutero nasceu por volta de 1483, se não me falha a memória. Eu sou melhor para memorizar a idade do João Calvino. Por um motivo meio suspeito e meio errado, não pode ser, né? Mas o Calvino já nasceu no ano 1509 e faleceu em 1564. Né? Mas mesmo assim eles chegaram a ser contemporâneos, né? O João Calvino, o Ulrico Zwinglio também, todos eles contemporâneos ali. O Ulrico Zwinglio mais próximo de Lutero, e todos eles fizeram parte desse movimento de reforma. E claro que as áreas de influência do Lutero atingiram muito mais a Alemanha, né? Inclusive nesse tempo, pastor Enoque, a Alemanha ainda não era a construção da Alemanha que a gente vê hoje, né? De fato. Era ainda parte do Império Prussiano, ainda terminando, né? O luteranismo foi crucial. Acho que o pastor Bira colocou a ideia da prensa de Gutenberg também, né, pastor Bira? Que foi crucial essa Bíblia da tradução de Lutero, né, para unificar esse desfecho do Império Prussiano e aí a Alemanha, né? Então o Ulrico Zwinglio também é muito importante, muito subestimado, o Ulrico Zwinglio, porque, se me permite dizer, ele é um dos principais reformadores do movimento evangélico até hoje. Muitos evangélicos são zwinglianos sem saber. Porque a gente costuma pensar na reforma muito como só essa disputa contra erros do catolicismo e não como um movimento de reforma litúrgica. Os reformadores eram cientistas litúrgicos. Inclusive, quando Lutero se reuniu com Zwinglio e outros reformadores, e Lutero defendia que na mesa da ceia tinha uma presença real do corpo e do sangue de Cristo, e Zwinglio dizia que aquilo era só memorial, quando Lutero disse, eu não concordo com vocês, aí todos que estavam em volta começaram a tremer, porque eles começaram a pensar, a reforma vai rachar. Lutero estava tão decidido a ser um cientista litúrgico quanto o Zwinglio, Calvino, e eles estavam dispostos a ir a fundo nessa reforma, né? E muitas vezes a gente não sabe essas diferenças, mas eles eram contemporâneos.
contemporâneos, e essa era uma preocupação contemporânea deles. E aí, pastor Enoque? Calvino, Zwinglio, Lutero? Eu penso que Calvino veio um pouco enquanto sistematizador do amplo conjunto de verdades surgidas ali no primeiro momento da Reforma, veio posteriormente. Mas os contemporâneos de Lutero é exatamente Ulrich Zwinglio e Philip Melanchthon. Penso até, pode ser uma opinião apressada ou até um tanto equivocada de minha parte, que o grande primeiro teólogo da Reforma fora Philip Melanchthon. Entendeu? Porque Lutero era mais filósofo, um homem mais de ação do que um pensador. Lutero. Ele colocou a coisa, deu o pontapé inicial e, como o pastor Johnny está dizendo, eu penso, e assumo isso como opinião mais pessoal, que uma das questões mais prejudiciais desse processo de domínio católico romano, ao ponto de tornar a religião, como eu disse há pouco, monolítica, foi a exagerada, o exagerado cerimonialismo, de se tornar muito ritualístico. Entendeu? De aquela coisa de que imaginar que a graça de Deus flui pelo ato cerimonial, o rito em si. O ex opere operato. O ex opere operato, né? Aquela coisa de que já foi diminuindo, já foi empalidecendo, se não diminuindo, a proposta ampla da comunhão, do culto e da comunhão do adorador com Deus, conforme preconizado, estabelecido em todas as escrituras. Entendeu? Mas como toda verdade terá sempre a espessura, a dimensão do seu momento, Lutero era, como você disse, alguém ainda focado nesse lado ritualístico. Foi o que levou ele levou Philip Melanchthon e Ulrico até discordar um pouquinho dele. Porque ele era, pela teoria no que concerne a ceia, a Eucaristia, pela consubstanciação, né? E depois Calvino mais tarde vai trabalhar melhor isso, ou clarificar melhor isso, de que a presença é meramente espiritual. Não necessariamente nos elementos do rito, da cerimônia, mas na pessoa do comungante. Né? Quanto a Igreja Católica Romana ainda hoje, né? Mas ainda então hoje. Muito mais aquela época muito mais ritualística do que hoje, pregava a transubstanciação, a transmutação literal dos elementos em verdadeiro corpo, em verdadeiro sangue. Lutero foi pela consubstanciação dizendo, não transmutam os elementos, mas a presença é literal com a substância. Olha aí. Sob a substância. O que é meio paradoxal até hoje, essas declarações de... E aquela dieta de discussão, essa discussão nesses aspectos, já alguns poucos anos após a reforma ali, ele e Philip Melanchthon concordaram em 14 de 15 itens colocados na pauta de discussão. E discordaram exatamente aí. E até alguns historiadores dizem que pode ter aí o início daquilo que tem uma pergunta futura, e a gente vai voltar certamente a isso. Do primeiro divisor de água, dos luteranos seguindo para um lado e os outros o movimento amplo reformado seguindo para o outro, né? Exatamente, segue por outro caminho. O Zwinglio já era memorialista. Talvez por causa da expressão lá. O que está regulamentado nas Escrituras, pelo Espírito Santo através de Paulo, é o anamnesis, né? Que é o ato de partir o pão e beber do cálice em memória. Ao ponto de a gente ler toda a ceia e ler lá. E que recebi do Senhor é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi extraído, tomou o pão, havendo graças, o partiu, tomar e com esse. Semelhantemente, depois de já tinha ceado. Por que depois de cear? Porque naquele momento a ceia em si, até aquele partir o pão e beber o cálice, como o anamnesis,
não é a Eucaristia, que é o termo traduzido por memorial, né? E nem a ceia do Senhor, como chamado de Todepnukiriakon. Porque a ceia era o jantar da comunhão. Jantar mesmo, com milança, com muita comida, banquetaço. Entendeu? Mas o ato de partir o pão e beber do cálice em memória de Jesus... Como é que é, pastor Enoque? Todei, não queria, mas a com? Todepnukiriakon, na ceia que pertence ao Senhor. Olha aí. Que pertence ao Senhor. Olha a cara do Cleitinho lá. Como é que tá aí, Cleitinho? Tá tudo bem? Esse ato de partir o pão em memória é memorial. Eu vou só fazendo assim, verdade. Remete à cruz. Mas também é um ato que evoca a presença de Deus, de Jesus ali no comungante. Isso é fantástico. Então o rito, conquanto evoca esse memorial, conforme Zwinglio, já tinha uma ruptura nesse ato da ceia com o ritualismo cerimonialístico exagerado do romanismo, que daquela ideia do ex opere operato, né? Que a graça flui pelo rito. O cara esparrama a reza na cara, então ele já acessou Deus, Já acessou a graça. O rito opera pelo rito. E o rito opera pelo rito. E uma das grandes consequências da reforma foi isso, né? De tirar. Porque, de certa forma, teologicamente, o John entende isso melhor do que eu, no sentido de que aquela ideia errada de aprisionar Deus no rito. Aí é uma forma de idolatrização. A veneração já era um sintoma muito sensível no catolicismo. E aí isso é uma forma de idolatrização que, teologicamente, pode ser toda a tentativa de reduzir Deus e a sua manifestação a um objeto, a um fato, a um rito que eu faço. E aí, se é o rito vai recrudescendo, eu passo a monopolizar o rito. Talvez seja a razão de que ela começar a cobrar. Porque o rito agora eu que sei fazer o rito. Eu que sei manipular Deus a partir do rito. Então você tem que pagar para ter acesso. É a ideia. Porque eu já sou iluminado, eu já tô adiante nisso. Isso criou aquela separação do clero com o leigo. Viu, Tilerman? O clero com o leigo. De toda essa tirania que a gente tá falando. O grande resgate de Lutero e dos outros reformadores é pensar que o leigo ele tem acesso ao sacerdócio, né? O chamado sacerdócio. Tem a escritura também. A escritura, o livre-acesso, o livre-exame das escrituras, né? É claro que, como tudo isso é muito recente, criou muitos sintomas, né? Antes de uma coisa, os católicos reivindicam até hoje que o movimento da reforma foi muito mais revolucionário do que reforma. Mas eu acho que os sintomas estavam tão graves que o fato de já chegar dando esse livre acesso, esse livre exame, esse sacerdócio de todos os crentes, realmente foi um choque cultural, né, político, econômico, de várias esferas, né? Aí você vai ter os movimentos mais radicais da reforma também, pastor Bira, né? Os anabatistas, né, que aí já é outra questão, que o sintoma ali já não é tanto sobre a ceia, mas sobre o batismo, né? Os anabatistas se recusavam a crer que as crianças poderiam ser batizadas. E todos os movimentos da reforma acreditam no batismo infantil. Talvez isso é um pouco surpreendente para quem está ouvindo a gente aqui agora, né? Mas a igreja luterana e as igrejas reformadas, né? Anglicana e outras igrejas reformadas, batizam crianças, filhos de crentes ainda hoje. Olha só. Né? É claro que eles tiveram uma outra forma de ver isso, né? Diante do combate central deles, que era falar sobre a graça. Mas houve movimentos de reforma radical, os anabatistas também. Pastor John, mas isso não seria algum resquício, ainda que longínquo no tempo, do poder do rito? Da ideia de que é o rito em si, aí no caso você está citando o batismo, Sim. é que operacionaliza essa graça, a salvação. Sim. E aí, mais tarde, surgiram movimentos, e certamente nós teremos um podcast aqui tratando disso, com relação à regeneração batismal. Regeneração batismal. Né, que é um erro. E complicadíssimo. A ideia de que eu penso que o que está por trás
até desses movimentos reformados, você citou o luteranismo, o anglicanismo, e tem até ramos presbiterianos que ainda batizam infantes, em função da tese ou da proposta, da compreensão melhor, vou tirar a palavra tese, compreensão, do que é depravação total. Já que todos nascem mortos em delitos e pecados, Culpa original. É a culpa Pecado original. herdado, Aí o infante imputado. tem que ser batizado desde o primeiro momento para, no rito, hipoteticamente, certamente, aniquilar essa condição. Aí, mas ele não tem fé suficiente, por isso que entra a figura do padrinho, dos pais e dos padrinhos. Deus chama os pais. Até dos padrinhos. É. É aquela coisa assim. Pastor Johnny, o pastor Enoque comentou aqui agora há pouco sobre que Lutero, ele não era tão pensador. Ele foi o cara que enfrentou, né? Que botou a cara. E certamente ele não estava sozinho, né, Alt? Ele tinha uma equipe com ele tinha gente com ele. E outros reformadores certamente já tinham críticas à Igreja Católica antes do momento da reforma, lá em 1516, 17. Né? Então, quais eram as principais, digamos assim, as principais críticas desses reformadores em relação à Igreja Católica? Trazendo não só o momento da reforma, mas lá de trás. Sim. Porque existia um descontentamento. Trajetória, né? Porque não surgiu do nada. Vamos fazer isso porque isso está acontecendo. Não, isso já vem lá de trás. Isso é um negócio que já vem carregado. E o que ao longo do tempo foi aglutinando, foi inflando ao ponto de Lutero ser o cabeça dessa chapa? Um dos pré-reformadores, essa é uma pergunta interessante, porque é uma amostra de que o sintoma já era sentido bem antes, né? E muitas das críticas que a gente já pontuou aqui, que foi a visão dos reformadores, elas já estavam germinando nos pré-reformadores. Um deles, que a gente poderia citar já de início, era o John Wycliffe, né? O John Wycliffe era um inglês e ele teve um interesse de uma tradução da Bíblia. O pessoal que está ouvindo a gente, as escrituras até aquele momento, ou elas estavam em hebraico e grego, aramaico, como são os textos originais, se assim a gente pode dizer, mas também a versão latina, Vulgata, né? Era uma versão utilizada na igreja, e fechado a isso. O que dificultava realmente o livre exame. A gente ainda não tinha a prensa de Gutenberg, mas mesmo se tivesse, ainda estava difícil o livre exame das escrituras, essa separação radical do clero e da igreja. Então, John Wycliffe, um outro nome, Jerônimo Savonarola, John Hus. Inclusive o John Hus, né? Ele tem até uma questão um pouco profética, né? Os reformadores são profetas, né? Igual o pastor Enoque Vieira, né? Porque eles são reformadores, eles são profetas, né? O estilo foi diferente. Mas é atribuído, né, ao John Hus de uma maneira muito assim, especialmente pelos luteranos, né? Aquela fala emblemática. A fala emblemática, né, Alt? O Hus significa ganso, né? Hus seria isso, né? Ganso. E aí o John Hus foi executado, diferente de Wycliffe, né? O Hus foi executado. E aí ele falou... criticava, né? O enriquecimento da igreja, venda de indústria. Sim. E ele falou assim, olha, vocês estão, né, hoje, né, matando um ganso, mas daqui a 100 anos... Fica um número bem assim, né? Deus vai levantar um cisne e vocês não vão conseguir silenciar ele, né? Olha só. E aí, disse corretamente, o cisne seria Martinho Lutero. Então, esse movimento dos pré-reformadores, antes de começar aqui, até o pastor Enoque estava citando outros movimentos ainda, né, pastor Enoque? Quietismo, tem os valdenses, tem outros movimentos que eram sintomas generalizados de uma igreja já adoecida, né? Amortecida pela alta sacramentologia que se criou, né, que se estruturou, e a tirania que havia. Pois é, e o fato é que isso tudo, a maior crítica da reforma, enquanto movimento, e no movimento, os reformadores, é exatamente essa
estruturação do movimento da fé cristã, que é um movimento do Espírito, acima de tudo. E como movimento, ele não pode se tornar monumento. Sim. E aí a extremada sacralização e a ênfase no rito, no sentido de tornar, por exemplo, os senhores da igreja, entre aspas, a gente sabe a quem se refere essa expressão, dominá-la para interesse, inclusive econômico-financeiro, e que também está por trás da crítica de alguns reformadores e o próprio Lutero. E que, seja convenientemente, ou eu quero crer que não por intensa convicção, mas convenientemente, lançaram mão daquele momento, do movimento reformado, para se libertar da extorsão econômico-financeira que a Santa Sé, a Cúria papal fazia, com os cantões, os feudos, de toda a Europa, mais enfaticamente. Acontecendo de que eles chamaram para si a interpretação da Bíblia, proibindo a leitura, criaram essa dicotomia, essa divisão de laicato lá e o clérigo aqui, só nós somos os experts e podemos interpretar a Bíblia, ninguém pode chegar a ela, anulando muitos dos textos que ao longo da Bíblia a gente conhece e já estava lá colocado, que a ordem de Deus, a determinação de Deus, e pelo menos a orientação, era que todo homem de fé fosse às Escrituras. E foi bom o fato dele resgatar o sacerdócio do Exalto todos os santos, né? Só que aí feriu, porque era o ponto central de toda a crítica. O fato que a fé não tinha dono, o cristianismo não tinha dono, não tinha uma patente. Então, em função de interesses vários, aquilo que era tão somente um movimento do Espírito, levando as pessoas ao Evangelho, à palavra transformadora, sob a ação do Espírito Santo, tornou-se um monumento monolítico, velho, arcaico e opressor. Pastor Enoque, eu até naquele momento mesmo, quando a Bíblia começou a chegar ao livre exame, a gente tem várias citações do clero no entorno da reforma, chamando aquilo de algo blasfemo, né? A Bíblia está chegando às pessoas de uma maneira livre. Então isso é muito sentido. Como se fosse algo profano, né? Como se fosse algo profano. Inclusive traduzindo nas línguas como pro alemão, né? Ou a Bíblia de Genebra, né? Sendo traduzido, toda essa linguagem é tida como uma linguagem profana, blasfema. Então a própria Escritura se tornou um ícone no catolicismo. E esse sintoma até hoje a gente vê ele. Né? A gente percebe a maneira como o próprio catolicismo durante o tempo trata as escrituras como um ícone também. Que quando você cria um ambiente de veneração em ícone, iconoclasta, né? A própria escritura também se torna um ícone. Interessante que o pastor Enoque colocou aqui a questão do monumento, né? Trazendo agora para minha formação, a gente está falando aí de século XIV, século XV, a gente está falando da transição do movimento gótico para o renascimento ali na arquitetura. E na arquitetura, se for olhar para a arquitetura sacra, religiosa, ela era utilizada como um mecanismo de reafirmar o poder tanto da igreja quanto do Estado. Sim. Se a gente for olhar para o que aconteceu com Lutero, ele recebeu uma bula papal para que ele se retratasse. Ele foi ainda julgado, escorraçado, que ele tinha que se retratar. E posteriormente ele foi chamado, pastor Bira, pela própria estrutura do Império para se retratar do Império. E ele falou, não vou me retratar e que Deus me ajude. Pegou a bula e tudo aquilo e queimou em praça pública. Então assim, ele tinha um amor pela igreja, tinha um amor pela escritura. O que ele era averso era somente essa distorção e corrupção da escritura. E o Leão 10 ficou feroz. Né? Mandou a bula. Rugiu. O Leão rugiu mesmo.
Mas o pastor Enoque, e Gutenberg? Porque agora o camarada foi lá e colocou as 95 teses. E tem que divulgar isso, tem que disseminar, tem que espalhar. Vocês estão sabendo? A bomba estourou lá na igreja. Aconteceu, o homem lá, rapaz, e tal. E como é que foi o papel da imprensa? Como que aconteceu isso? Qual a invenção da imprensa por Gutenberg? Como que ele ajudou a disseminar essa informação, essa notícia? Eu penso, pastor Bira e amigos aqui, que a imprensa, a invenção da imprensa foi fundamental para aquele momento. Sem querer espiritualizar muito, mas já espiritualizando em alguma medida, isso tudo são elementos e parte de um agir de Deus para aquele momento. Eu quero acreditar, e nós precisamos acreditar, e acreditamos, que no reino de Deus, as coisas de Deus, nada é por acaso, né? Deus tem propósitos. Nós não conseguimos explicar e perceber até que tenhamos percebido, até historicamente, ações de Deus, mas nós não conseguimos explicar toda a providência de Deus, que esse agir soberano dele, às vezes oculto, aquela ideia que os teólogos dizem que quase sempre essa providência divina se nos apresenta com uma cara muito carrancuda, uma face muito carrancuda, né? E era um agir da soberania de Deus, e foi fundamental. Mas eu faço um link aqui nessa questão da espiritualização, que eu falei há pouco, de que tudo no reino de Deus, na ação de Deus no tempo e no espaço, é via palavra. Porque ele se revelou como Deus soberano e supremo, no Sinai, especialmente a Moisés, e disse: escreve no livro. Entendeu? E essa coisa de... Ele disse Deus, haja. E o João lá não diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava face a face com Deus, e por essa palavra, o verbo, tudo foi criado. Então, eu penso que essa reforma, ainda que não, eu penso que os reformadores, quem sabe, nem Lutero, talvez, não tivesse a dimensão desse lado do Espírito Santo, desse agir do Espírito Santo, foi trazer de volta a palavra como força criadora de Deus, inclusive na força criadora da vida espiritual dessa comunhão. E a imprensa de Gutenberg foi fundamental em função dessa análise, porque sem o poder, aliás, sem a palavra escrita, eu penso que mesmo o movimento reformador não teria alcançado as dimensões que alcançou, geográfica, social e politicamente, àquela época. Sem o poder da imprensa. Teria sido um movimento de reforma, como nós o chamamos e o reconhecemos, e é reconhecido historicamente, mas não com aquelas dimensões dentro daquele espaço de tempo, ao ponto de fazer com que a Igreja Católica ou o sistema romano se arregimentasse para criar a ordem dos jesuítas com Jorge Loyola e restaurar toda a malignidade, vou dizer assim, entre aspas, da famigerada Santa Inquisição, criar o Index e iniciar a Contra-Reforma em 1547. Olha, 30 anos após. 30 anos já, muito rápido, né? E o poder da imprensa está por trás disso aí, que divulgou. Pastor Enoque, antes da imprensa, vale lembrar, a maneira como que alguém podia ter uma Bíblia era algo muito custoso, porque era quase que um objeto artístico, né? Você tem uma Bíblia, né? Nós temos um artista aqui de mão cheia, que é o Altilherme. Vacila não, que eu defendo você agora. O Altilherme ia ter uma Bíblia fácil naquele tempo, eu já não ia ter, né? Era muito custoso fazer isso, né? Era difícil. Como que a gente podia disseminar? Levava meses até para alguém ter um documento do tamanho da escritura, se é que podia facilmente ter depois de um tempo, né? Então a imprensa já cria algo mais em larga escala,
né? Criar algo em larga escala. As teses de Lutero, né? Também em larga escala. Os escritos dele, né? É isso que o Altilermo colocou aqui, também é julgado lá na Dieta de Worms, né? Quando ele comparece, né? Os escritos dele já estavam em circulação. Né? Então, é só a gente pensar, por exemplo, como que um manuscrito, aí já tem o Codex, né? O Codex, que é a ideia de mais de um caderno, um livro, né? Foi uma invenção importante para a história da escrita. Essa é a história da escrita, né? A história da escrita é muito interessante. Então, a imprensa é a grande revolução da história da escrita. Verdade, de fato. Trouxe essa mudança. Interessante que precisa ser feita essa distinção, né? Que a reforma não foi sinônimo de rebeldia. Ela só queria reafirmar a verdade, né? Queria defender a verdade. E para as autoridades da época foi tido como rebeldia, como uma revolta. Não foi a intenção, né, pastor? Pastor Enoque, a gente falou sobre autoridade espiritual, falou sobre a inerrância das escrituras, a gente falou sobre a justificação pela fé. Quais foram as demais doutrinas fundamentais e principais que os reformadores defendiam e divulgaram naquela época? Eu penso que além dessa que você citou, é supremamente importante, e até com o que nós comentamos aqui agora, do valor e a relevância das escrituras, e nesse papel que a imprensa exerceu, no sentido de colocar parte da escritura ou mensagens sobre a escritura em larga escala na mão das pessoas. E eu acho que outra questão supremamente importante, obviamente além da tese que você colocou, da ideia que você colocou aqui, e está numa das teses de Lutero, uma das 95 teses colocadas lá, que de onde surgiu a ideia da justificação pela fé, Romanos 1,17, foi o fato de resgatar o fato de a reforma resgatar o verdadeiro lugar de Cristo nos solos Cristos. Não entendeu? Trazendo outra vez para a pauta, para o debate do dia. O centro, né? Para o centro, Cristo como o Senhor da igreja. Isso perturbava muito aquele modelo de igreja monolítica, casada promiscuamente com o poder secular, imperial, e convenientemente, mutuamente se ajudando em alguns momentos ali e fazendo barganhas espúrias para com as escrituras, porque tinham, de certa forma, eu não vou dizer anulado, mas minimizado extremamente o papel de Cristo como o Senhor da igreja. E que é, olha, preponderante em toda a compreensão de igreja, enquanto Assembleia dos Salvos, convocados lá do mundo para pertencer a Cristo, para ser a agência do Rei de Deus na terra. É fundamental que tenha um Senhor, e ela só tem um Senhor, chamado aí o Cristo, né? O Jesus Cristo. E eu acho que foi fundamental, foi supremamente importante. Penso que, analisando assim, a grosso modo, foi uma das questões que mais perturbou aquele conjunto de coisas, aquele modelo implantado então. Foi que agora estava sendo resgatado e trazido, e outra vez trazido para o seu lugar de relevância e importância, que é de fato dele como Senhor e cabeça da igreja, o senhorio de Cristo, que anulava, empalidecia e desfazia aquela compreensão do grande Senhor da igreja, do conceito do vigário de Cristo, substituto de Cristo, e superior de morte. A compreensão de que agora que eles tinham trabalhado ao longo dos anos, de ser o senhor da igreja no representante maior da cúria católica lá. Você colocando aí a questão do modelo de igreja, interessante lembrar que os reformadores pensaram também no governo eclesiástico também, né? Tamanha preocupação com a igreja, eles pensaram no sistema eclesiástico em si. Os luteranos... Mais democráticos? Sim. Né? Até aquele momento, pastor Beira, só tinha
é o modelo episcopal, que se estruturou da forma que se estruturou e ficou da forma que ficou, como o pastor Enoque já está colocando aí pra gente. Então, por exemplo, o presbiterianismo é fruto da reforma. Até aquele momento, essa é uma coisa sensível para os presbiterianos, né? Porque eles querem ver o modelo deles lá no 1º século, né? Mas parece que a igreja ficou 16 séculos só no modelo episcopal. E eu sou episcopal, graças a Deus. Fala isso pro bispo aí direto, eu sou episcopal, viu, bispo? Mas o presbiterianismo foi uma mudança, né? O pessoal que tá ouvindo aqui, no presbiterianismo, é o presbitério que tem o voto de Minerva na igreja, o voto de decisão, né? O presbitério tem uma força... Não existe Conselho, né? um conselho, é uma junta, um comitê. Quem tem força é um comitê. Os episcopais protestam, né? Eles falam assim, uai, mas quando João escreveu o Apocalipse, ele não falou ao comitê da igreja de Éfeso. Ele falou ao anjo, né? E depois do presbiterianismo também temos um movimento mais batista, congregacional, né? Exato. Onde já é a própria membresia, no sentido mais abrangente do que o presbitério, que tem o controle, né? Aí eles vai resgatando nessa ideia da eclesiologia que resultou da reforma desse aspecto administrativo, por causa da ideia de igreja enquanto assembleia, né? A gente comete uma redundância, põe lá, Assembleia de Deus, Igreja de Assembleia de Deus, ora, e se a igreja é Assembleia, se a Assembleia não é igreja. Por causa, sendo a Assembleia, e aqueles, alguns que argumentam contra isso, citam muito aquela expressão de Atos 20 de Paulo, quando diz lá, olhai por vós mesmos, por todo o rebanho, que o Senhor constituiu como bispos. Aí continua lá por Poimaino, para apacentares a igreja. Então essa palavra igreja lá no texto, registrado por Lucas, dá contrabalanceia a ideia do episcopado monolítico, de alguém detentor único e exclusivo da vontade de Deus, e que os outros são meramente bezerro de presépio, sim senhor, sim senhor. Essa é uma reforma que houve no sistema episcopal. O sistema episcopal teve que passar por uma reforma. No luteranismo, no anglicanismo também passou por um tipo de reforma, né? Os assembleanos hoje, pelo menos a Assembleia de Deus no Brasil, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela é muito mais presbiteral, né? Exatamente. O modelo dela é presbiteral lá nos Estados Unidos, né? Mas a Assembleia de Deus aqui no Brasil é episcopal. E a gente acostumou tanto com que às vezes a gente não pensa como é que acontece isso, mas aconteceu. Isso. Aqui, por exemplo, na Assembleia de Deus, na Madureira, o pessoal que tá ouvindo, todas as Assembleias de Deus no Brasil são episcopais. Sabendo disso ou declarando isso ou não, elas são. É o modelo da igreja. E na Madureira, a diferença com esse alto tipo de catolicismo, esse anglo-catolicismo que o pastor Enoque está retratando muito bem, é que, por exemplo, nós temos um colegiado de bispos e nós temos um arcebispo ou um primeiro bispo entre os iguais. Então, nós não temos um sistema papal. Não, é muito diferente, né? É tão gritante assim, mas foi uma das coisas que a reforma trouxe, essa diversidade de sistemas de governo eclesiástico. Até porque os reformadores, não precisamente Lutero, e nem os imediatisticamente muito a ele, próximo dele, mas entenderam, à luz do Atos dos Apóstolos, conquanto seja um texto mais de narrativa histórica do que propriamente didático-pedagógico, doutrinário, que o Espírito Santo não estabeleceu modelo eclesiástico, administrativo eclesiástico, nenhum. Mas sempre respeitando, a partir da narrativa de Lucas em Atos, que tinha sempre o colegiado de presbíteros, que sempre aparece, não na totalidade, na maioria das vezes que aparece, no Novo Testamento é sempre no plural, e a comunidade como um todo. Né?
Embora Sendo cuidada nessa por esse comunidade presbitério. veja, como você falou, no episcopado equilibrado, a ideia do primus inter pares, o primeiro entre os iguais. Uhum. Entendeu? Não no sentido daquela coisa assim de que na ideia episcopal monoliticamente falando como modelo romano, de que o Papa é o representante de Deus e no máximo que se tinha um consistório. E o consistório era a decisão tomada pelo colegiado de... não é nem de bispos, porque o bispo seria o concílio, né? O consistório era o colegiado de arcebispos, aqueles líderes maiores, que davam uma certa sustentação, quando necessário, de validar uma decisão assim, imposta pelo o vigário de Cristo, entre aspas, como eles diziam. Pastores, nós sabemos, pastor Enoque, o senhor é vice-presidente aqui há muitos anos em Campinas, e o senhor sabe bem que qualquer decisão da cúpula, ela traz para o meio gospel evangélico, né? Principalmente daquele ministério, daquele campo, consequências. E de certa forma traz ali algum tipo de impacto, não é, social entre as pessoas. E, por exemplo, quando Lutero certamente colocou ali as teses, as 95 teses, ele teve um grupo que debandeou para o lado dele, teve um grupo que, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E aí entra aquele conflito em casas, nas ruas, nas praças, nos bancos, nas feiras, não é? E o que o senhor pode relatar, pastor Enoque, pastor Johnny, até o Alt também, como o principal impacto na sociedade? O que isso causou? O que isso gerou politicamente falando, no ciclo social? Isso trouxe guerras, trouxe algum tipo de intempérie social? Como é que foi isso na época? Eu gostaria de pensar que a reforma foi um movimento libertário, do ponto de vista econômico e social. É uma tese conhecida do Max Weber, né? A ética protestante e o espírito capitalista. Então, não sou só episcopal, sou capitalista também. Então, o movimento da reforma tem outros autores, André Bieler, A Força Oculta dos Protestantes, né? Que exploram de muitas maneiras. É claro que vai ter várias explorações desse assunto, né? Mas esse é um outro sola, o soli deo gloria, né? Somente Deus a glória. Então, o movimento da reforma passou a enxergar, uma vez que descentralizou essa força clerical monolítica, quando ele descentraliza isso e abre o livre acesso às escrituras, essa reforma espiritual, ela reflete socialmente e economicamente, porque agora é aquela história muito conhecida de um sapateiro que procura Lutero para saber de que forma ele poderia glorificar a Deus. Eu não sei o que ele estava imaginando, se ele tinha que pegar, não sei, viajar remotamente, fazer uma missão transcultural, né? Mas a resposta mais simples que Lutero dá para ele é: não, o que você faz agora? Ele falou: não, eu faço sapatos. Ele: não, então faça o melhor sapato, cobre um preço justo e Deus será glorificado nisso. Então, quando esse sacerdócio invade até a profissão das pessoas, elas começam a enxergar a própria profissão delas, a vocação delas no mundo. E esse era um termo que os reformadores gostavam muito, a ideia da vocação. O Lutero até traduzia, né? Cada um permaneça na vocação, na profissão, lá no alemão, né? Em que foi chamado, né? Então, essa visão, ela abrange o mundo. Tanto é que uma das consequências depois do calvinismo, o neocalvinismo, isso aí a gente já está bem lá na frente, né? É de enxergar a soberania de Deus, a ação de Deus na vida secular. No fim, a reforma ela anula a divisão sagrado e profano na vida. A vida não tem que ser dividida assim. A vida é para a glória de Deus. Quando eu integralmente. Quando eu acumulo riquezas, também é para a glória de Deus. Quando eu trabalho dignamente, é para a glória de Deus.
Por isso que o capitalismo e todo o libertarianismo moderno, o movimento de ascensão social, econômica, deve tanto à reforma protestante. Aí cai abaixo, né, aquele discurso assim, não, eu sou crente lá na igreja, aqui eu sou outra coisa, né? Verdade. Tudo é para a glória de Deus, né? Tudo é para glorificar o Senhor. Eu penso que essa é a grande contribuição que a reforma trouxe nesse aspecto político-social, né? Porque, tendo em vista o modelo praticado até então e a grande presença da igreja no controle de punho forte na sociedade como um todo, a sociedade europeia, especialmente, estava como uma represa com um dique fechado. Aí veio essa questão do resgate da liberdade, essa questão libertária que você falou aí. Isso teve desdobramentos em diversas áreas da sociedade europeia de então, e por conseguinte chegou até nós hoje. Abriu as comportas, né, pastor? Isso, abriu as comportas, foi um romper das comportas naquele momento. Inclusive a própria democracia, a civilização europeia, a democracia, a educação, a liberdade. Claro que isso teve outros... O próprio fim da monarquia Isso, tem uma questão, porque a reforma tem escrito sobre teologia política também, né? E o surgimento das repúblicas, né? E o fim dos cantões, dos feudos, por causa do valor da pessoa humana. E também, como consequência, essa liberdade de ir à Bíblia e essa liberdade que foi sendo instalada, de certa forma, quebrou aquela ideia de que a vida livre de ser vivida era do monastério. Era o ermitão que renunciava ao casamento, renunciava toda hora, os carmelitas dos pés descalços, ia lá para a montanha. De que essa era a vida que glorificava a Deus, realmente. E o fato até que todo o trabalho manual não era tão digno, porque o trabalho mesmo era só o da religião, o do púlpito, o clerical, ou em algum sentido a arte sacra. Mas agora não, a reforma sacralizou o trabalho manual. A vida, né? né? E fez de toda função e toda profissão também um sacerdócio. Entendeu? E aí que todo trabalho do cristão, foi na ideia da vocação de Lutero, e mais tarde Calvino vai trabalhar isso aí, é ministério tanto quanto eu faço do púlpito. E se nós tivéssemos entendido isso, eu penso que no primeiro momento a Europa viveu isso. Nós tivéssemos mantido isso no mundo, talvez nós não estaríamos vivendo esse processo de desconstrução da perspectiva e da cosmovisão cristã que nós estamos vivendo aqui no mundo ocidental, inclusive aqui na América Latina, aqui abaixo da linha do Equador, no sentido que nós separamos, ao invés de colocar aí o santo do profano, nós dicotomizamos de secular e sagrado. Rapaz, Paulo não falou lá, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo tem que ser culto. Até a vida precisa ser culto, precisa ser adoração. Então quebrou o monopólio da sacristia religiosa, porque ela é um local importante, até necessário, para que nós, como cristãos, nos reunamos como igreja, a Assembleia dos Santos, para mutuamente nos edificarmos na Santíssima Fé, como disse o Judas lá, mas a minha fé e a minha religião, e o meu culto, inclusive, não esgota naquele tempo que eu vivi na sacristia. Ali eu venho como um soldado vai à caserna para receber nova ordem, para receber novo instrumental, para eu ir para a luta. Porque a vida cristã, a gente se seguir lá fora, e não aqui no templo. E aí, convenientemente, ou nem tanto, talvez não, mas pelo menos inconscientemente, quando nós aceitamos determinada terminologia e mudança de termos, e mais do que mudança de termos, mudança de conceitos e definições, como a maioria confunde o templo com a igreja, né? Eu fui à igreja? Não, eu não vou à igreja. Eu vou ao templo. Porque a igreja sou eu. Somos nós. Mas já cristalizou isso, né? Aí as pessoas... Aí
o Brasil, por exemplo, fazer uma pontuação crítica aqui. Talvez tenha sido, pelo menos os católicos existe até pouco tempo atrás, o maior país católico do mundo, portanto cristão, dados os devidos descontos lá. Mas também o movimento evangélico cresceu assustadoramente nesses últimos 50 anos, contudo, a nossa influência positiva no social, e não é nem no social, no aspecto visível, mas em construir a perspectiva da cosmovisão cristã na alma, na essência cultural dessa nação, não é percebida, pelo menos na dimensão quantitativa do que somos. Enquanto aquela igreja lá do primeiro século, em função de ser igreja, para além do aspecto meramente sacramental, entendeu? Fez o Império Romano em 60 anos reconhecer como movimento. Cristo amarelo, como professor. Tu me venceste. O imperador romano chamou de Cristo amarelo. Tu me venceste. Cristo amarelo? Essa crise do pastor Enoque é importantíssima, né, pastor Bira? O evangelicalismo no Brasil precisa mostrar essas mudanças, né? Isso. Precisa terminar em alguma consequência. Que a gente costuma falar muito, né? Nossa, o movimento evangélico está crescendo muito, agora em 20 anos vai ser assim. E a gente já faz muitas projeções, né? E daqui 30 anos superou muito mais. Mas a gente tem que ter essa preocupação de uma mudança macro, né? Além do tipo do que vai acontecer, de conversões individuais. O cristianismo não é uma religião de esquina. Fechado numa esquina religiosa, isolado do mundo, né? Sal de Deus espalhada no mundo. Eu me lembro de uma pessoa que me perguntava alguns dias atrás, né, sobre... Foi até uma reflexão que eu comecei a ter, né, sobre comunidades religiosas que todos os dias elas têm culto, né? E aí não só elas têm culto, mas elas começam a fazer com que a vida dos fiéis fique restrito aos cultos. Certo. Aí eu comecei a pensar que nós temos que ter tempo também para viver a vida lá fora. Isso. E trazer várias implicações para a vida lá fora também. Então, o evangelicalismo precisa pensar nisso hoje. A vida lá fora tem que ser vivida para a glória de Deus. Né? Mas é que se deve isso, pastor Johnny, pastor Enoque? Vamos aqui falar agora. Essa democracia talvez nos trouxe alguns prejuízos, democratizou demais, abriu demais. Qualquer um pode, igual o pastor Enoque fala, passar uma reza na cara, bota uma gravatinha e fala, agora eu sou pastor e vou abrir um trabalho. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o jornal e eu vi uma reportagem de uma igreja, um pastor aliciando seus membros, abusando dessas pessoas, sabe? Será que não falta uma direção, um governo, um norte? Porque nós somos muito bem governados enquanto Assembleia de Deus de Madureira, principalmente em Campinas. E isso é bom, isso traz conforto para nós enquanto líderes. Segurança, tranquilidade. Mas e essa turma da esquina? Que ela não é uma religião de esquina, mas está sendo. E como nós resgatarmos isso? É o imbróglio da hora, da vez. Pastor Biramar, retrocedendo até a reforma, isso era um risco que penso que os reformadores perceberam. De que ao dar a liberdade, alforria, de fazer uma leitura pessoal das escrituras, aí vem aquela ideia mais contemporânea, pelo menos da era moderna para cá, de cada cabeça sua sentença. Foi aí que surgiu, digamos, o pietismo, não é? E que está por trás do início do denominacionalismo. Que enquanto denominacionalismo tem nada de errado, desde que cada denominação estivesse cooperativamente contribuindo para o reino. A igreja é o todo. Ninguém fundava igrejas ou igreja.
criava-se um novo instrumento denominacional a serviço da igreja, do reino e do reino. Obviamente, o tempo passou, aí veio as Honey Church, sabe lá, desde 1850 e qualquer coisa, 1856, onde tem o nascedouro de todo o movimento pentecostal da virada do século XIX para o século XX, até chegar a Charles Farham e William Seymour, e essa coisa toda, e já por natureza muito focada na visão intimista. Aí eu volto a minha puxando a brasa para minha sardinha. Aqui, eu, como estudante da Bíblia, ensinador e teólogo, se eu sou pelo menos, sou teologando, pelo menos. A ideia de que faltou o ensino, esse retorno às escrituras, conquanto a reforma fez esse chamamento para a sola escritura, houve um momento que o movimento denominacionalista, que começou bem lá, bem intencionado e muito produtivo para a implantação desse reino, a divulgação do evangelho, agora foi outra vez picado pela mosca da institucionalização exagerada. Olha aí. E aí virou, de certa forma, não um monopólio de caráter católicos, como pretendia o romanismo, porque eles privatizaram o substantivo grego católicos, como se eles fossem o único cristianismo católico do mundo. Porque a igreja de Jesus tem que ser católica. Porque a gente tem medo de falar que é católico, Mas de a dizer igreja que... é católica. Eu sou cristão, apostólico e católico, só não sou romano. sou... Mas eu sou católico. Sou goiano. Por causa da ideia do adjetivo. Só não sou romano. Entendeu? Aí o que acontece? A coisa ficou também um certo monopólio, agora em função denominacional, porque ela passou a ser instrumento não só do reino, cooperativo do reino, mas competitivo no extrato social, político, eclesiástico, até político, da política secular. Cada um quer demonstrar seu poder para ver qual o naco, ou a parte do bolo que ele tem direito e reivindicar. E aí, como essa verdade ou essas questões não foram tratadas com mais clareza, à luz das escrituras, ao ponto de, vou usar um exemplo aqui para encerrar. A igreja do Atos dos Apóstolos era uma igreja livre. O mover do Espírito. Jesus falou lá para Nicodemos, o Espírito só para onde quer. Você só vê o movimento, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. A igreja de Jerusalém começou ali, aquelas questões da perseguição, a morte de Estevão, espalhou, e Pedro e João apenas envia, inicialmente, alguém para validar ou dar amparo ao trabalho de Samaria. Começou com Filipe, e Atos 11 vai dizer, e alguns daqueles que foram dispersos por causa da morte de Estevão partiram para Chipre e foram andando para aquela região para o norte, não falando a ninguém senão aos judeus. Mas alguns entraram também em Antioquia e falaram a alguns gregos. Aí a igreja de Jerusalém entendeu, vamos enviar para lá o Barnabé, homem cheio do Espírito Santo e um homem de bem, um homem bom. Aí Barnabé falou, não, o trabalho é muito grande para mim aqui, porque já estava no limite da transição entre compreensão e cosmovisão religiosa judaica, cultural judaica, para uma visão mais helênica, mais ampla de mundo. Então eu preciso de alguém que consiga elaborar uma proposta dessa mesma verdade para esse outro mundo, já que eu sou bairrista judeu. Entendeu? E aí Paulo, pelo Espírito Santo, e Lucas faz questão de registrar isso, o Espírito Santo, não é nem Paulo, faz questão de levar o evangelho primeiro para a Ágora, para o Areópago em Atenas, para depois chegar em Roma. Porque a ideia não era monolítica, não era política, era de fato ideia, cosmovisão. E se Roma, aliás, se Atenas era o centro onde se formava a filosofia e a mente, a construção do mundo, é lá que nós temos que implantar o evangelho primeiro. Roma a gente chega depois. E no CERN. Porque quando Roma chegou em Roma de fato, pouco tempo depois vem
a conveniência do imperador Constantino de, a partir do 309, 311, até o decreto da oficialização do Estado de 321, unir-se. Aí foi a derrocada. Por quê? Porque a igreja vai sempre trabalhar respeitando esse aspecto, mas o poder do evangelho é o poder da palavra, que precisa ser ouvida, compreendida e praticada na vida. Porque senão a gente pode ter muito tempo e não ter igreja. Ter muitas reuniões, como você colocou aí, nos templos, como forma de manipular. Aí cria-se uma ideia de que eu visto a camisa de Jesus, Maria, José e a toga de crente e vou para o templo com a Bíblia debaixo do suadouro. Mas a minha vida vivida lá fora não tem nada a ver com esses valores que eu professo na sacristia religiosa. É isso aí. E aí não muda a sociedade. É isso aí. Não muda a cultura. E aí, porque a igreja está no mundo e não impactamos nesse aspecto de cosmovisão, de mundo de ideias e valores, ideologia, essas ideologias lá fora, a maioria, se não todas, olha, propositadamente ateístas, materialistas, anti-Deus, está empurrando a porta dos nossos templos, das nossas casas e adentrando que os nossos filhos têm que estar no mercado, têm que ir para a Ágora. Só que Paulo não chegou lá primeiro. O evangelho não chegou lá primeiro. Não chegou lá primeiro. A gente está desprotegido. A Ágora ainda está no domínio dos homens sem Deus. A cultura não aceita buraco. Teve um autor que falou isso, o Brian Madison, não aceita buraco. Então, assim, se a gente vai preencher. Não tem vazio lá. Aí, como Paulo não chegou no Areópago, não discutiu lá, a Ágora ainda está na mão dos pagãos, os formadores de opinião. Não, só que seu filho tem que ir lá para a faculdade. Meu filho foi lá para o FG fazer sociologia. Vai. E quem está lá? Por causa que não respeitamos ou não valorizamos ou não trabalhamos a contento. Ao longo da história, as próprias escrituras e o poder dela, da palavra, e também até a proposta da reforma do sacerdócio dos autores dos santos, de fazer cada profissão e atuação do cristão um ministério para ele, a gente limitou toda a prática da igreja, como você falou, que é para o mundo, não pode ficar presa a uma esquina, ficou reduzida ao limite do templo e mais ainda, desse lado mais político, ideológico, da minha denominação, que eu preciso de fazer uma distinção entre aquela, porque eu sou concorrente dela aí. Qual é o diferencial da minha igreja, como eu estou falando dessas portinhas, dessas igrejas, desses templos por aí, qual é o meu diferencial em relação ao meu concorrente ali, que vai levar as pessoas a preferir vir para cá? Eita. Aí não virou cooperativo, foi competitivo. E o reino não tolera. Interessante. Placa no céu. E outra coisa, o reino, descrito aqui no Evangelho, não admite competitividade. Nem Jesus competiu com ninguém. Eu vou aproveitar que você está falando de competitividade, porque aquele livro, O Celeste por Vir, eu li. Né? A inserção do protestantismo no Brasil. Menciona como que era um quadro mais diferente, né? Que era um ambiente cooperativo. Cooperativo. Em lugares que tinha presbiterianismo, os metodistas ajudavam presbiterianos, os batistas ajudavam, né? Então era um ambiente bem cooperativo. Deus às vezes permite, na sua providência soberana, ou dentro da providência divina, vir algumas perseguições. Porque a perseguição, a primeira coisa que ela faz, quando ela acontece, é quebrar esses divisionismos, a fundir outra vez. E outra coisa, para usar uma metáfora aqui, não sei se para analogia ou metáfora, por que que na inauguração da igreja o símbolo percebido é vento, ou seja, os elementos percebidos assim pelo sentido é vento e fogo? De repente ouviu-se o som como de um vento. Que fogo e vento precisam um do outro para se alimentar. Ambos se propagam. Entendeu? Mas por que é o fogo? A coisa do fogo ali. Porque o fogo... O negócio agora tá mais... Uma das grandes propriedades do fogo é fundir elementos num só corpo. A igreja foi inaugurada como um corpo uno.
Aliás, é a marca da igreja, né? E o fogo Das quatro... santifica também. E o fogo purifica, mas a propriedade é fundir. Por isso que cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente ouviu o som de um vento. Veemente, impetuoso. Então tinha veemência e ímpeto. Cadê a veemência da igreja? E o ímpeto dela. Nesse aspecto. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo. Mas o que eles viram? Língua. Língua fala de quê? Verbalização, comunicação, palavra. Posicionamento. Falar, comunicar, fazer compreender. O Schaeffer costumava falar de um hino. O Franz Schaeffer era um teólogo presbiteriano, cristão, filósofo. Sim. Ele costumava falar que cantava-se em alguns seminários da Suíça um hino chamado Da Línguas de Fogo. Aí esse hino dizia que as pessoas estavam em cima de uma montanha como os discípulos, vendo o mercado, o barulho das ruas e das casas dos homens. E dizia, e nessa canção eles diziam: ó Senhor, o que a gente pode fazer? Nos dá línguas de fogo para pregar a sua palavra. Então a gente precisa de línguas de fogo. De fogo. O pastor Johnny tocou no ponto sobre a cultura não aceitar buracos. O pastor Enoque mencionou algo que me lembra muitos dos momentos que o senhor ministra, principalmente para os jovens, que o senhor fala que o Estado ele pode até ser laico, mas ele não é laicista, né? Porque apesar de ser laico, todas as decisões, todas as posturas, né, pastor Bira? Todas as escolhas que são feitas, elas são baseadas em princípios. Então a gente precisa se posicionar. O evangelho ele tem que ser transformador, ele tem que gerar transformação. Pois é aí, pastor, irmão Alt, é que, de repente, em nome da laicidade do Estado, a estrutura ideológica montada aí, por falta de presença da cosmovisão cristã, aí com todos os valores, não vamos elencar aqui, no substrato cultural de um povo, de uma nação, o Estado, em nome de sua laicidade, quer tirar a fé do cidadão. O Estado é laico, o cidadão pode ser cristão, e até ateu se quiser. Que é uma forma de fé. Até aquela fé, não, eu não creio em Deus, graças a Deus. Mas é uma... Ele crê no materialismo, tá bom, né? Eu não creio. Não creio em Deus, graças a Deus, não creio em Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. É preocupante. Uma vez eu vi uma pesquisa falando sobre essa questão do conhecimento das escrituras e como a gente se posiciona, né, diante da sociedade. E a pesquisa mostrava que os ateus conhecem mais da Bíblia do que os próprios cristãos evangélicos. Então isso é uma... Eu imagino, eu quero até a opinião do senhor, pastor Johnny, pastor Bira, a respeito disso, né? Qual é o caminho, além do aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, qual é o caminho que a gente poderia reverter essa situação, né? Dessa perda de espaço que a gente vê hoje. Até porque, Alto, só complementando o que você está dizendo, tem muitas seitas que surgem no nosso meio que fazem isso muito bem. Exatamente. Que já definem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, e ela é pregada desde a inocência, a infância, e vem. Quando ele já está na idade adulta, ele já tem o conhecimento necessário para não deturpar, desviar, né? E o que nós podemos fazer para que a gente volte retome isso? O Alt estava falando aí de céticos, né? Ateus que conhecem muito bem a escritura. Esse tempo agora tem um rapaz que está muito... Né, eu já quis ser. Eu já não, mas ator já... eu já quis ser. Meu pai falou assim: não, menino, deixa de besteira, vai estudar. O Alt falando de casos de ateus que sabe mais da escritura. Tem um caso famoso no Brasil, é aquele satanista, o rapaz lá que destrincha a Bíblia. Olha, realmente eu acho que tanto a pergunta do pastor Bira, as colocações do pastor Enoque, agora essa colocação do pastor Alt, né? Pastor Alt Lerma. Eu acho que esse ambiente libertário que a reforma criou, ele abre um ambiente de responsabilidade. Não tem como a gente manipular a liberdade. Ela traz o ônus e o bônus também.
O grande pretexto da visão comunista de mundo é não pode ter liberdade, porque se ter liberdade as pessoas vão ter opinião. Isto. Então é melhor a gente não ter opinião e não ter liberdade. E agora ainda mais, né, com a chegada da era digital, as redes sociais. Sim. Alguém disse muito apropriadamente e assertivamente, eu vejo assim, que a internet deu voz aos imbecis, né? Que agora o camarada coloca uma coisa lá, ele vai lá e comenta o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa e tá tudo certo. E aí de você se for lá e colocar o contrário. Você arrumou uma briga permanente ali. É um campo minado, irmão. Eu penso duas vezes antes de fazer um comentário ali. Eu meio que vejo assim que esse movimento libertário traz essa ideia de terra de ninguém. É verdade. É difícil saber como solucionar isso só de uma vez. O comunista quer solucionar isso botando todo mundo no paredão. O outro quer solucionar pelo politicamente correto, que é um dos movimentos mais intolerantes que tem, é o politicamente incorreto. A reforma não apoiaria uma ideia de politicamente correto, né? Como é que a gente poderia dizer? Uma investigação... Dentro do quadradinho? Uma coisa assim. É difícil. Tem muito lado para fazer isso? É o que a liberdade promove. O que a gente pode fazer, o Alt já colocando, antecipando, é um retorno às escrituras. É divulgar mais as escrituras. O crivo, o elemento central, Principal, né? principal, é a verdade tal qual revelada nas escrituras. Sola escrituras. Só que uma verdade comunicada sob o poder da língua de fogo e com a veemência e impacto de um vento veemente e na sua compreensão ampla de propósito maior de Deus para o mundo, a partir do entendimento de que o projeto de Deus para o homem enquanto espécie não começa com Abraão, não tem exclusividade, tem o quê? Honra. Mas a história de Deus não começa, o projeto de Deus não começa com Abraão e, por conseguinte, a partir dele para os judeus, começa com Adão. Porque a ideia dominante da Escritura é para o homem. E quem é o homem? Esse sapiens, homem sapiens, esse sapiens. Descendência de Adão. Então, aí, descendente de Adão, aí a gente faltou essa compreensão ampla. Aí eu vejo por que a igreja primitiva, guardada aqui meus exageros, conseguiu impactar o mundo de então, naquela época, é claro, guardadas as devidas contingências daquele momento, porque foi no sério, ao ponto de que, enquanto igreja e como igreja, focado que estava no Evangelho e na proclamação compreensível, inteligível, veemente, impactante desta verdade, que era o elo de atração de todas as pessoas, porque a igreja praticava, pregava essa palavra e praticava, e Atos 2 assim, e a igreja caía na simpatia, na graça. E hoje, desde a reforma e os movimentos, causa às vezes antipatia e não simpatia. Aquela coisa de atração, de simpatia mesmo. Mas veja o Atos 5. O que o Espírito Santo está registrando lá? Que em função desse crivo da verdade, quando o ilícito ou quis adoecer internamente a igreja, o Espírito Santo agiu. Agiu porque Pedro confrontou com a verdade do Evangelho. Aí quando o interesse não é mais da cooperatividade para o reino, sendo igreja do reino e no reino, passa a ser cooperativo, aí começa a distinguir. Eu preciso fazer diferente do John, porque eu preciso de ter um elemento que me distinga do trabalho dele, para que as pessoas se interessem a vir para o meu trabalho. Aí eu aceito o Ananias e Safira porque me ajuda. Aí eu não questiono. Porque não foi Deus que matou Ananias e Safira. Foi a saúde da igreja. Porque era de fato igreja. E o poder da palavra. O povo, rapaz, quem pediu você vender? Não tem esse interesse aqui, não. Vendendo ou não vendendo, tudo era teu. Só tem uma coisa.
Tu não mentiste. Nós não é socialista, não. Não. Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso é uma coisa interessante. A questão de que não tem o evangelho, não é verdade imposta. É verdade exposta. Todo sistema que quer castrar ou impedir a liberdade é sempre uma verdade única e que vai impedir qualquer pensamento em contrário. Retornar ao cabresto, né? Retorna ao cabresto. E aí, o Espírito Santo, ao longo do Novo Testamento, respeitou as opiniões em contrárias. Só que o Espírito, através de Paulo e outros apóstolos, combateu intensamente todo pensamento em contrário, chamando o quê? Ao núcleo das Escrituras, que era a verdade absoluta. Ela é o crivo. Né? A verdade tinha que ter uma força de atração compreendida. Só que uma verdade precisa ser ampla. Não pode ser uma verdade com as minhas digitais, como nós temos aqui o podcast. Todos aqueles que imaginam ser dono da verdade estão fadados à mais vil tirania. Aí, como o homem é homem, aí voltamos à tese do pecado original, ou do pecado, a condição de humanidade humana. Eu vou utilizar isso a meu benefício aí, porque eu sou pastor há 35 anos, eu ainda permaneço homem. E como homem eu ainda sou pecador. E eu posso até utilizar Deus ou coisa a respeito dele, no sentido assim, figurado, para levar vantagem. Porque eu ainda sou homem, eu sou filho de Adão. Pastor Enoque, eu acho que o ministério, a denominação que não tem a palavra de Deus como centro, ela corre riscos assim de entrar nessas veredas aí. Isso. Essa semana eu vi um pastor aí com um balde d'água, despejando um balde d'água na cabeça do povo. Meu Deus do céu. Né? E aí ontem, acho que foi anteontem, alguém Eu vi um que ele fala assim, receba inteligência. Ó, e aí, por exemplo, a pessoa hoje tem o direito de falar, não, eu vou sair daqui, vou abrir uma igreja ali, acolá, e eu vou abrir um trabalho. Alguém fala, vou abrir um trabalho, né? Eu vou colocar a placa que eu quiser. Alguém, essa semana, me mandou os nomes mais inusitados de igreja, né? A igreja da água abençoada. A igreja de Cantalabaci, irmão. Olha se tem cabimento um negócio desse. Igreja do Amassa Barro. Olha isso, irmão. Igreja Adventista da 7ª Reforma. Nós estamos falando da primeira. Como já está na 7ª Reforma Divina. Isso. Igreja da Bênção Mundial Fogo do Poder. Como é que é isso, irmão? Meu Deus. Igreja Anti-Blasfêmias. Olha essa aqui. Igreja A Chave do Éden. Irmão, eu fico por entender, pastor Enoque. Quem tem um governo, quem tem pastor, quem tem igreja séria, irmão, tem que zelar. Tem que louvar. Tem que louvar, tem que orar, tem que agradecer. Porque a Bíblia, a gente encontra lá que é por falta de conhecimento da palavra que o povo perece, né, pastor? A gente vê aí pessoas torcendo algo que é sério, que é a voz de Deus, para benefício próprio. A gente vê, recentemente aí surgiu um caso aí, muito sério aí, de uso de apropriação de técnicas de hipnose para manipular toda a congregação. Pessoas que usam escrituras de forma distorcida para poder trazer benefício próprio. Vai gerando isso atrai momentaneamente, não tem fim. Só tem começo e meio. Agora, e deixa uma consequência, um rastro, pastor Birão, muito ruim, porque a sociedade passa a fazer uma leitura, porque eles não conhecem o que eu conheço e nós conhecemos das Escrituras e a relevância e a importância dela. Acha que tudo isso aqui é uma coisa de beato, de carola, e passa a inferir que essas situações extremamente negativas acontecem em função de ser cristão, de ter a Bíblia como referencial. Esse cara tem a Bíblia, mas não tem a palavra de Deus, irmão. Entende? E é nesse sentido que eu estou colocando. Não é simplesmente a gente ter as Escrituras enquanto livro, mas é
ter acesso ao que Deus falou na sua amplitude, conseguir fazer as amarras, fechar o quebra-cabeça, entendendo que a Bíblia é um livro do mundo, escrito no mundo antigo, ao longo de 1500 e 1600 anos, e que traz toda uma perspectiva de embrulho, vamos dizer assim, de aspectos de referência, de linguagem e cultura de mundo oriental, e eu preciso, como profeta de Deus ou pastor ensinador, profetizar essa palavra sem esse digamos, esse embrulho, Esse pacote. contingência, esse pacote cultural, para que as pessoas entendam o que é de fato a palavra de Deus aqui, e o que é meramente, digamos assim, instrumentos e mecanismos ou meios de torná-la compreensível ao homem daquele tempo e também, por extensão, a todos nós hoje. E aí, em função, isso não vem só de agora. Estamos falando de reforma, aconteceu lá no Velho Mundo. Lá, em algum momento, há um século e meio, uns 180 anos atrás, a igreja protestante daquele país, eu critiquei um amigo numa conferência de teologia que estava semana antepassada em Belo Horizonte. Porque aquela ideia, a tese, o meu tema lá era por uma soteriologia pentecostal, tivemos que entrar, e, aliás, era do tema, essa questão aí do tulipe, essa coisa toda aí. Por que essa teologia manualística, que foi forte lá na Europa, não conseguiu manter o mesmo diálogo e o mesmo feedback com o homem europeu, a despeito das mudanças filosóficas, científicas e culturais ocorridas lá? Porque deixou o discurso envelhecer. Eu acho que a grande tese da reforma para nós hoje, no século XXI, é isso. Eu não posso deixar o discurso envelhecer, porque aí eu vou cair, ainda que usando outra terminologia, outro É o lema, a igreja reformada sempre reformando. Aquela tese de outra vez, deixando recrudescer apenas um vocabulário, uma terminologia que é nossa e só entendida entre nós, eu estou cometendo, salvado aqui as diferenças, os erros que a igreja romana cometeu lá de fazer do latim a língua sacra, ao ponto de que o leitor, o homem comum, não podia ler a Bíblia, só podia ter no latim, não podia colocar no alemão nem no inglês. Não seria um erro moderno ou pós-moderno, ou da nossa contingência, o fato de a gente ter perdido a capacidade de falar com o homem do nosso tempo, a geração, o fato de a gente ter deixado um discurso muito fechado. A gente não tem como caminhar ideologicamente, até no vocabulário, no mundo das ideias, com o homem que pensa hoje. Aí o cristianismo, para ele, perdeu a relevância. Ele quer Deus, às vezes não quer o meu discurso, que não toca mais nele, que não fala mais nada para ele. E a gente vive num tempo difícil, que é a pós-modernidade, a ideia de narrativa. A metanarrativa sumiu. Pois é. Então as pessoas hoje, cada coisa... Teve até alguém que falou, essa narrativa que fez na Venezuela, essa narrativa de não sei o quê. A gente vive esse tempo. Esse tempo. Só que a minha narrativa, a minha capacidade de abordar o evangelho é também ser sentido uma narrativa, mas ela precisa estar submissa, plugada, sintonizada com a metanarrativa. Sem a metanarrativa, nenhuma outra narrativa tem sentido para nós cristãos. É aí que eu falo de amplitude das escrituras. A gente departamentalizou demais, segmentou. Nosso discurso é muito fragmentado. Só que os nossos filhos e os mesmos que sentam no banco da nossa igreja estão indo todo dia para a Ágora, para o mercado. Às vezes eles vão lá para o Areópago e ouvem os homens lá. Só que os homens lá não têm Bíblia, não têm Deus. E nós? Eu não tenho medo de ir lá. Sem a metanarrativa, só sobra a narrativa. Aí você falou, não faz sentido, porque a gente volta ao problema que tinha na Grécia. Antes de Platão, toda ideia tem o mesmo valor, que é zero.
É nada. Toda ideia vale a mesma coisa, toda religião vale a mesma coisa, toda verdade é narrativa da mesma coisa. Ou seja, zero, nada tem sentido. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Qual a meta narrativa, né? E nós temos as escrituras, que não pode limitar-se, circunscrever-se, esgotar-se no âmbito das nossas instituições, e nem no âmbito da minha denominação, nem no âmbito da minha compreensão de cristianismo, de fé. É muito mais do que isso, gente. Aí a reforma, ainda que lá inicialmente, e eu pouco timidamente, até por causa que a educação não era pública, mas ao resgatar a liberdade de cada crente e as escrituras, alimentou isso. Como você falou, teve extremos bônus, mas nós estamos colhendo os ônus hoje, porque faltou entre nós a capacidade de um Paulo e de outro grande homem de Deus, de manter hasteado e em visibilidade a grande verdade, com a força de atração ao ponto de os homens sacrificarem suas mentalidades. As principais teses, né, pastor? Em favor dessa verdade que é maior, dessa meta narrativa. Eu penso que durante tudo isso que a gente está falando, a gente foca muito que a reforma foi um movimento de crítica, pastor, contra o catolicismo. A gente foca isso. Mas a gente esquece que ela é um movimento de autocrítica também. Sim. Porque se ela foi coerente no que ela fez criticando o catolicismo, ela pode me criticar também. Com certeza. Se eu também estou abandonando as escrituras, o pastor Enoque ilustrou muito bem. O clero lá parou de falar a língua do povo, porque ficava de costa falando em latim, não sei o quê. Tá, mas você também não tá ficando de costa para a cultura e falando um idioma que os homens não Tanto é que ele deixou as 5 solas, né? Como princípio. Exatamente. Ou seja, a visão. Ele deixou, olha, eu critiquei, tá errado, Mas e a não é gente de também. hoje, mas a partir de agora tá aqui. Pastor Beiramar, gente, aqui, só para a gente encerrar, deixa eu dizer algo. Esse é o maior desafio para a igreja hoje. Se Cristo tardar a voltar, eu não quero ser propagador de pessimismo, mas tendo em vista o conhecimento da história desses 506 anos de reforma, os movimentos de pujança, os momentos melhor, de pujança do movimento e a falência da vertente protestante e do cristianismo como um todo, na civilização europeia como um todo. E que o senhor já foi para os Estados Unidos algumas vezes, que já é percebido na América do Norte. Sim. Se Cristo a voltar, em função de que nós perdemos essa capacidade de argumentar com os homens do Areópago, saímos da Ágora, nos fechamos nas nossas esquinas. Eu não estou falando esquina simplesmente literal, não. No nosso gueto religioso. E o vocabulário recrudesceu na bolha. Aí o nosso discurso tem pouco feedback, Não pouca faz sentido pro inserção homem. lá, não faz sentido. É possível que nós tenhamos, se Cristo voltar, tomara seja engano meu, ou uma análise apressada, tenhamos muitos templos no Brasil, no país, mas não tenhamos mais a igreja nesse sentido de penetração social, de sem templo, ainda que chamando um Paulo como lá, ô catador de milho aí, né? Ele falou assim, não, isso aqui é um paroleiro aí, tá igual um passarinho, uma galinha, fica catando milho aqui e lá. Mas Paulo enfrentou lá uma assembleia, porque o Areópago era uma assembleia, né? Atos 17 tá lá, de filósofos históricos, seguidores do Zenão, e os epicureus, seguidores de Epicuro, que eram as duas escolas dominantes naquela época, muito especialmente no aspecto da compreensão do todo da vida. Entendeu? Ambos com as suas facetas materialistas, hedonistas também, os epicureus. Exatamente. E Paulo teve peito. Para enfrentar tudo aquilo lá. Ímpeto, né? Ímpeto. Para enfrentar. E de repente o evangelho foi longe, impactou em 60 anos toda uma geração, toda uma cultura, inclusive o Império Romano, né? Porque tinha o que falar. E falava consistentemente. O Cristo amarelo falava tem que voltar. inteligentemente. O Cristo amarelo tem que voltar. Tem que voltar. Tem. Olha, eu quero aqui, Altilerme, pastor Enoque, pastor Johnny, agradecer, porque já se vão aqui 1h40
que nós estamos aqui falando, e nós não esgotamos nem 50% da pauta, né? Isso é sentir esgotando, porque falamos em diversos momentos de tudo no todo aí, né? Mas foi bom, foi muito bom. Eu acredito, Alt, que se tínhamos um alvo, nós passamos desse alvo, né? Nós superamos. Então, pastor Enoque, eu quero louvar a Deus pela vida do senhor. Amém. Obrigado. A gente sabe que o senhor tem aí os atendimentos na igreja e mesmo assim o senhor tira um tempo para estar conosco. Muito obrigado. Eu tenho convicção no meu coração de que esse projeto não é um projeto qualquer. A estada do senhor aqui, e como nós mesmo verbalizamos, a gente vai estar sempre trazendo um convidado do senhor. Dessa feita foi o pastor Johnny, mas traremos outros pastores, outros teólogos também para participar juntamente com o senhor. Como aquele projeto antigo, se eu lembro, o Confronto, né? Foi muito bom. Do pastor. Foi bom, trouxe um enriquecimento para a nossa juventude, foi um momento muito precioso. E agora a gente leva, né, para além, né? O que o mundo digital, o que a internet alcança, a gente não imagina. É isso. A gente não faz ideia, né? Ontem, por exemplo, eu estava assistindo um podcast, era 1h30 da manhã. Perdi o sono, fui pro escritório e fui ler, eu vou pregar sexta e sábado. E aí, assistindo um podcast, eu imaginei, rapaz, eu acho que a hora que esse camarada estava gravando isso, ele nem imaginou que um dia eu estaria aqui no Brasil assistindo um podcast como esse. Então, tem um poder muito grande. Pastor Enoque, muito obrigado. Deus abençoe muito o senhor. Pastor Johnny, que Deus te abençoe muito, obrigado, você, sua casa, você está indo de viagem, né, para pregar o evangelho, que Deus te abençoe muito. Então, Alt, muito obrigado, tá? Deus te abençoe muito. Pastor Enoque, as considerações finais do senhor. Foi um prazer, pastor Biramar, participar com vocês aqui, e sempre que eu puder, e ainda que modestamente ser útil, eu estou à disposição. Sempre pensando, eu vivo igreja, eu vivo evangelho, vivo teologia, lendo sobre isso, porque eu penso que ser cristão nessa presente contingência, nessa conjuntura, nesse tempo, é se deixar saturar de tudo que é de Deus, do evangelho, da graça de Deus, e transitar livremente nesse mercado aí, nesse mundo social aí, com essa cosmovisão, né? Deixando que ela seja a nossa norteadora. Foi um prazer, meu grande abraço a todos. Pastor Enoque, mas só dando um adendo aqui diante do que o senhor está dizendo, eu tenho alegria, né? Nós todos temos aqui, os meninos que estão aí gravando, todos nós assim ficamos, né, de cara para tudo que o pastor Enoque está falando. E talvez o senhor não saiba, mas o nome do senhor chega muito longe. O senhor é necessário para esse tempo, é necessário para a minha vida, para a vida de todos nós. O senhor é uma referência de teologia, né, para nós, como um farol, como um mestre na palavra, e nós como igreja necessitamos disso. Uma igreja forte é uma igreja que tem a pregação do evangelho. Uma igreja forte é a igreja que tem a pregação da palavra, a exposição das escrituras. Então nós louvamos muito a Deus pela vida do senhor, pastor. Ter o senhor aqui para nós é maravilhoso, ainda que o senhor fale, né? Eu não sei se eu sou útil. Imagina, é muito mais que útil, né? Obrigado. Eu acho. Suas considerações finais, meu amigo. O que eu acho é que todos nós nascemos para a glória de Deus. Mas o pastor Enoque também nasceu para a glória dos reis. Porque Provérbios 25 diz que a glória de Deus é esconder as coisas, a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. Esquadrinhar, expor. Então todos nascemos para a glória de Deus, e ele para a glória de Deus e para a glória dos reis também. Pastor Bira, muito obrigado. Sempre feliz por estar aqui. Altilherme, grande amigo. Pastor Enoque. Muito bom. Obrigado. Prazer, Muito bom. Amém, meu amigo. Deus abençoe. Esse aí também é outro, né, Alt? Tá indo no mesmo caminho, né? Eu tava pensando aqui, eu tenho Eu sou peixinho. Eu Peixinho tenho aqui quer nadar. um cinquentão, né? E um trintão aqui, né? Cabeças, mundos, tempos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Alt, suas considerações. Primeiro, pastor Enoque, pastor Johnny, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, dividindo a bancada. Eu tenho certeza que todos os jovens, todos os espectadores que ouvirão esse podcast, assistirão, vão ser bem edificados e vão aprender bastante. E já esperamos, né, pastor Bira, com
Total Ansiedade. ansiedade. A volta do pastor Enoque, em breve o pastor Bruno também retornará para estar aqui conosco. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá certo. Maravilha. Quero agradecer a toda a nossa equipe de trabalho, essa equipe tão especial, tão maravilhosa, tão preciosa. Louvar a Deus pela vida do Davi, pela vida do Cleiton, pela vida da Malu. Daqui a pouco tempo o Cleiton vai estar aqui conosco, dividindo a bancada. É um homem muito inteligente, capacitado. E eu tenho convicção de que será um tempo muito precioso. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos que acreditam no projeto dos jovens, são os nossos patrocinadores, né? Quero louvar a Deus pela vida do Alessandro, da Bent Store. Alessandro, o nosso abraço, tá? Que Deus te abençoe muito e prospere a Bent Store. Tá aqui duas pessoas que vestem Bent Store, né? Bom demais. Eu e o pastor Johnny Júnior. Então, daqui a pouco o pastor Enoque também vai vestir, Autilierme, toda a nossa equipe. Louvar a Deus pela vida da Marta Valadares, moda feminina. Que Deus te abençoe, Marta. Muito obrigado por acreditar nesse projeto. A Anglo Brasil, corretora de seguros. Olha, tudo em seguro, seguro de vida, seguro de carro, seguro saúde, que é o foco principal deles. Assim, é uma empresa maravilhosa. Obrigado, Anglo Brasil Corretora. FAC Unicamps. Olha, gente, a FAC Unicamps é a número 1 de Goiás há 8 anos consecutivos. Professor João, professora Patrícia investem, não é, de verdade na educação. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, professor João, professora Patrícia. Que sabor açaí. Falar nisso, Cleitinho, traz os açaís aí pra gente oferecer aqui pro pastor Enoque, pastor Johnny, Autilierme. Um oferecimento aí da Dieula, do Que Sabor Açaí. Obrigado, Dieula. Deus abençoe. Dreamwave Music Store. Ricardo, Deus abençoe. Olha, você que é pastor e precisa de algo aí para sua igreja no que tange a sonorização, procure a Dreamwave Music Store. Tem loja ali no Goiânia Shopping, no Portal Shopping e olha, daqui a pouco tem loja para todo lado aí. Deus abençoe Dreamwave e também agora finalizo com iGream Imports. Olha, se você precisa de celular, acessórios para celular, tudo no digital, procure iGream Imports. iGream Imports é fera. Valeu, Andrei. Valeu, Adriane. Obrigado. E você que ficou conosco até o final desse podcast, mais de 1h40, gente, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe para o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que não só você, as pessoas que você ama também poderão ser beneficiadas e abençoadas com esse conteúdo tão precioso. E certamente, pastor Enoque voltará aqui outras quartas-feiras, outras quintas-feiras, e nós vamos gravar muito conteúdo para vocês aí, eu tenho certeza disso. Vai ser uma riqueza para a sua vida, para o seu ministério e para a sua família. Que Deus abençoe, tamo junto, valeu! Bora comer o nosso açaí aqui, gente.